Você abre os olhos devagar, ainda envolvido pela penumbra suave que preenche o pequeno quarto onde passou a noite, e percebe que a luz pálida da manhã já começa a filtrar através das frestas da porta de madeira, trazendo consigo o rumor distante da cidade que desperta aos poucos. Um murmúrio contínuo de vozes, passos e carroças que se mistura ao canto isolado de algum pássaro no pátio interno da ínsula onde você mora. Esse edifício de vários andares onde famílias inteiras compartilham espaços apertados, paredes finas e escadas rangentes que sobem e descem sem parar ao longo do dia inteiro. O colchão sob seu corpo é fino e pouco macio, preenchido com palha que já perdeu há muito tempo qualquer frescor original. E você sente o peso cansado dos próprios membros enquanto permanece deitado por mais alguns instantes, observando sem pressa a luz que muda gradualmente de tom, passando do cinza ao dourado muito claro, e ouvindo o som abafado de alguém que caminha no andar de cima, arrastando algo pesado pelo chão de tábuas velhas que gemem sob o esforço, enquanto uma criança chora baixinho em algum cômodo próximo, logo silenciada pela voz suave de sua mãe. Você inspira fundo e sente o ar fresco da manhã entrar pelas narinas, ainda carregado pelo cheiro levemente acre de fumaça que sobe das padarias e tabernas do térreo, misturado ao odor persistente de umidade que nunca abandona completamente as paredes desse tipo de construção. E então move os dedos dos pés devagar, um por um, sentindo a rigidez que a noite deixou nas articulações, antes de flexionar os joelhos e esticar os braços acima da cabeça, permitindo que cada músculo desperte no seu próprio ritmo, sem urgência alguma. A túnica que você usou para dormir está amassada e levemente úmida de suor, grudada em alguns pontos da pele, e você se senta com cuidado na beira do colchão, apoiando os pés descalços no chão frio de pedra irregular, sentindo a temperatura atravessar a sola dos pés e subir pelas pernas, enquanto esfrega o rosto com as duas mãos, afastando os últimos resíduos de sono que ainda insistem em pesar sobre as pálpebras, e então olha ao redor do quarto pequeno e quase vazio, onde uma jarra de barro repousa junto à parede, ao lado de um par de sandálias gastas e uma pequena caixa de madeira, onde guarda as poucas coisas que possui. Você se levanta devagar e caminha até a jarra, e inclina-se para pegar a água que sobrou do dia anterior, ainda fresca o suficiente para lavar o rosto e as mãos, e derrama um pouco dela nas palmas das mãos em concha, sentindo o líquido gelado escorrer entre os dedos antes de levá-lo ao rosto, esfregando os olhos, as bochechas, a testa e a nuca, permitindo que as gotas escorram pelo pescoço e molhem a gola da túnica, trazendo uma sensação momentânea de alívio e frescor que logo se dissipa no ar morno do quarto. Depois de secar o rosto com a própria túnica, você a remove completamente e a dobra com cuidado, deixando-a sobre o colchão, enquanto procura entre suas coisas uma túnica limpa, ou ao menos menos suja que a anterior, e veste-a devagar, ajeitando o tecido sobre os ombros e amarrando um cordão simples na cintura para manter tudo no lugar, antes de calçar as sandálias velhas, cujas tiras de couro já estão tão macias e moldadas aos seus pés que você mal sente que estão ali, e então abre a porta de madeira que range nos gonzos enferrujados, saindo para o corredor estreito, onde outras portas idênticas se alinham de cada lado, todas fechadas ainda, protegendo o sono de outras pessoas que em breve também começarão a se mexer. Você desce as escadas com cuidado, apoiando-se na parede úmida para não escorregar nos degraus irregulares e gastos pelo uso constante de milhares de pés ao longo dos anos. E a cada lance você passa por mais portas, mais vozes abafadas, mais cheiros de comida sendo preparada ou de corpos amontoados em espaços
pequenos demais, até finalmente alcançar o térreo e sair para a rua, onde a luz da manhã já está mais forte e dourada, iluminando as fachadas das construções ao redor, as pedras do calçamento irregular, os restos de lixo acumulados nos cantos e as poças de água suja que refletem o céu pálido acima. A rua já está movimentada com pessoas que caminham em todas as direções, carregando cestas, puxando animais, conversando em grupos pequenos ou simplesmente paradas junto às paredes, observando o movimento sem fazer nada em particular. E você se junta a esse fluxo lento e constante, caminhando sem pressa em direção à esquina, onde há uma pequena taberna que vende pão fresco e azeitonas logo cedo, antes que o sol esquente demais e torne o ar pesado e sufocante, como sempre acontece nas horas centrais do dia. O cheiro do pão assando chega até você antes mesmo de avistar a taberna, um aroma rico e quente que faz seu estômago roncar baixinho, lembrando que você não comeu nada desde o meio da tarde anterior. E quando finalmente entra no espaço apertado e escuro, onde o calor do forno de barro domina tudo, você encontra algumas pessoas já esperando sua vez, paradas em silêncio ou conversando em tons baixos sobre assuntos triviais, o tempo, o preço do trigo, os boatos sobre algum gladiador famoso, coisas sem importância que preenchem o tempo enquanto o padeiro trabalha com as mãos cobertas de farinha, moldando a massa e retirando os pães prontos do forno com uma longa pá de madeira. Você espera pacientemente até que sua vez chegue, trocando algumas moedas pequenas por um pedaço de pão ainda quente e um punhado de azeitonas salgadas enroladas em uma folha, e então sai novamente para a rua, onde encontra um lugar junto a uma parede para se sentar no chão de pedra e comer devagar, rasgando pequenos pedaços do pão e mastigando com calma, sentindo a textura macia e levemente elástica, o sabor simples mas satisfatório, e alternando cada bocado com uma azeitona que estoura na boca, liberando o sal intenso e o gosto amargo da polpa, enquanto observa o movimento crescente da rua, as pessoas que passam sem olhar para você, os vendedores que começam a instalar suas bancas improvisadas, os cães magros que farejam os cantos em busca de restos. Quando termina de comer, você limpa as mãos na túnica e fica ali sentado por mais alguns minutos, sem fazer nada além de existir naquele momento, sentindo o sol que agora toca sua pele e aquece levemente o rosto, ouvindo os sons que se multiplicam ao redor, o martelar de algum ferreiro nas proximidades, o choro de uma criança, o grito agudo de um vendedor anunciando seus produtos, e então se levanta devagar, sacudindo a poeira da túnica, e começa a caminhar na direção das grandes termas que ficam a uma distância considerável dali, mas que você pretende alcançar antes que o sol esteja alto demais, porque é lá que passará a maior parte deste dia, como passa a maior parte de quase todos os dias, quando não há trabalho urgente que o prenda em outro lugar. O caminho até as termas de Caracalla é longo e atravessa várias regiões diferentes da cidade, começando pelas ruas apertadas e sujas do seu bairro, onde os edifícios altos bloqueiam quase toda a luz do sol e criam sombras permanentes e úmidas, depois passando por áreas mais abertas onde templos pequenos e santuários se misturam a oficinas barulhentas e mercados improvisados e, finalmente, chegando às avenidas largas e bem pavimentadas que levam até o complexo enorme das termas, uma construção tão vasta e imponente que parece ocupar um bairro inteiro, com suas paredes altíssimas de tijolo vermelho e mármore branco, suas colunas grossas e portas imensas que permanecem abertas desde cedo até o fim da tarde, recebendo um fluxo contínuo de pessoas de todas as classes e ocupações. Você caminha devagar, sem pressa, porque pressa não faz sentido neste dia e neste lugar. E,
Enquanto avança pelas ruas, vai observando tudo ao redor, com uma atenção suave e distante, notando as crianças que correm entre as pernas dos adultos, os comerciantes que discutem preços com clientes desconfiados, os escravos que carregam fardos pesados sobre os ombros curvados, os soldados que patrulham em duplas com olhares entediados e toda essa vida que pulsa ao redor, mas que não tem conexão direta com você, que é apenas mais uma pessoa entre milhares, alguém sem nome especial ou posição destacada, apenas existindo e ocupando seu pequeno espaço no mundo. Quando finalmente as termas surgem à sua frente, ocupando todo o horizonte com sua massa colossal de pedra e mármore, você sente aquela familiaridade reconfortante de quem conhece bem um lugar, de quem já passou por aquelas portas centenas de vezes e sabe exatamente o que esperar. E atravessa o pátio externo, onde grupos de pessoas conversam ou simplesmente descansam nas sombras das colunas, subindo os degraus largos que levam à entrada principal, onde o ar já muda de qualidade, tornando-se mais úmido e carregado pelo cheiro característico de água, óleo, suor e incenso que define as termas. Você paga a pequena taxa de entrada, entregando algumas moedas a um funcionário que nem levanta os olhos, apenas estende a mão, pega as moedas, verifica o peso delas com um movimento automático e acena com a cabeça para que você passe. E então você atravessa o átrio amplo e fresco, onde o som das vozes ecoa contra as paredes altas e decoradas com afrescos que retratam cenas de atletas, deuses e paisagens idílicas, e segue em direção aos vestiários, pequenas salas laterais, com nichos nas paredes onde os frequentadores deixam suas roupas e pertences sob a vigilância distraída de escravos que trabalham ali. Você remove as sandálias e as coloca em um nicho vazio, depois tira a túnica e a dobra com cuidado, colocando-a ao lado das sandálias, e fica ali parado por um momento, completamente nu como todos os outros ao redor, homens de todas as idades e tipos físicos que se movem sem pressa entre os nichos e as portas que levam aos banhos. Alguns conversando baixinho entre si, outros em silêncio completo, absortos em seus próprios pensamentos, ou simplesmente vazios de qualquer pensamento específico, apenas existindo naquele estado intermediário entre estar vestido para o mundo exterior e estar imerso na experiência das águas. A primeira sala para onde você se dirige é o tepidarium, o espaço de água morna que serve como transição suave entre o mundo exterior e as temperaturas mais extremas que virão depois. E quando você empurra a porta de madeira e entra, é recebido por uma onda de ar úmido e morno que envolve sua pele completamente, fazendo os poros se abrirem de imediato e pelo som constante e reconfortante de água que goteja, escorre, cai em cascatas pequenas ou fica parada em piscinas rasas que ocupam grande parte do chão de mármore e polido. Você desce os degraus que levam à primeira piscina devagar, testando a temperatura da água com os dedos dos pés antes de submergir completamente, sentindo o líquido morno subir pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos, pelas coxas, pela cintura, pelo peito, até que finalmente você se deixa afundar até o pescoço, apoiando a cabeça contra a borda de mármore suave e fechando os olhos por um longo momento, permitindo que a água faça seu trabalho de amolecer os músculos, relaxar as articulações, dissolver a tensão acumulada que você nem sabia que estava carregando. Outros banhistas ocupam a mesma piscina, alguns próximos, outros mais distantes, mas todos respeitando uma distância respeitosa e natural, sem invadir o espaço alheio. E de vez em quando alguém murmura algo para um companheiro, uma observação sobre o tempo,
uma reclamação leve sobre algum incômodo doméstico, mas na maior parte do tempo reina um silêncio confortável, pontuado apenas pelos sons da água e pela respiração lenta e profunda dos corpos que descansam. Você permanece ali por tempo indeterminado, perdendo completamente a noção de quanto tempo se passou, se foram 10 minutos ou 30, ou 1 hora inteira, porque o tempo dentro das termas não se mede da mesma forma que o tempo lá fora. Não há compromissos urgentes, não há trabalho que espera, não há nada além do momento presente que se estende infinitamente em todas as direções. E você se entrega a essa sensação sem resistência, deixando a mente vagar livremente entre pensamentos vagos e difusos que surgem e desaparecem sem deixar rastro. Eventualmente, quando sente que já absorveu tudo que essa primeira água tinha para oferecer, você se levanta devagar, sentindo o peso do corpo aumentar conforme emerge da água e a gravidade volta a fazer efeito completo, e caminha até as escadas, subindo de volta para o nível do chão e seguindo para a próxima sala, o frigidarium, onde a água é gelada e serve para fechar os poros e revigorar o corpo que agora está completamente relaxado e aquecido. A mudança de temperatura é abrupta e chocante, e quando você entra na água fria, sente cada célula do corpo reagir de uma vez. A pele se arrepiando instantaneamente, os músculos se contraindo em reflexo automático, a respiração se tornando rápida e superficial por alguns segundos até que o corpo se acostuma e aceita essa nova condição. E então você se move devagar pela piscina fria, sentindo a água gelada deslizar sobre a pele, criando uma sensação estranha de formigamento e vivacidade que contrasta completamente com a languidez do momento anterior. Você não fica muito tempo na água fria, porque poucos conseguem apenas o suficiente para sentir o efeito pretendido, aquela sensação de despertar controlado, de sangue circulando mais rápido, de mente ficando ligeiramente mais clara e focada. E então sai novamente e segue para a próxima etapa do ritual, a sala de massagem, onde escravos treinados trabalham em fileiras de mesas baixas de madeira, aplicando óleo e friccionando os corpos dos banhistas com ferramentas curvas de metal chamadas strigils, que raspam suavemente a pele, removendo sujeira, suor e células mortas acumuladas. Você espera sua vez em pé junto à parede, observando os massagistas trabalharem em outros corpos, seus movimentos repetitivos e eficientes, desenvolvidos por anos de prática. E quando finalmente uma mesa fica livre, você se deita de bruços sobre a superfície dura, apoiando o rosto nos braços cruzados, e sente o óleo frio sendo derramado sobre suas costas, escorrendo pelas laterais do corpo e se acumulando nos pontos mais baixos, antes que as mãos fortes do escravo comecem a espalhar o líquido viscoso por toda a superfície da pele, pressionando, amassando, alongando os músculos com uma força que beira o desconforto, mas nunca o ultrapassa completamente. O strigil vem depois, a lâmina curva de metal deslizando sobre a pele oleosa e raspando tudo em longas passadas que começam nos ombros e descem até a parte baixa das costas. Depois sobem novamente. Depois descem pelos braços, pelas laterais do corpo, pelas pernas, cada movimento acompanhado por um som suave de raspagem e pelo leve desconforto de ter a pele puxada e pressionada repetidamente, mas ao mesmo tempo por uma sensação estranha de limpeza e renovação, como se camadas invisíveis de tempo e cansaço estivessem sendo removidas junto com a sujeira física. Quando o massagista termina suas costas e pede que você vire, você obedece devagar, girando o corpo e se deitando de costas.
olhando para o teto alto e decorado com mosaicos que representam cenas aquáticas, golfinhos saltando, ondas estilizadas, tritões soprando conchas, e então fecha os olhos novamente enquanto o processo se repete na parte frontal do corpo. Mais óleo, mais pressão das mãos, mais raspagem do estrigil, até que finalmente o massagista dá leves tapinhas no seu ombro, indicando que terminou e você pode se levantar. Você se senta na borda da mesa por um momento, sentindo a pele limpa e levemente sensibilizada, ainda brilhando com resíduos de óleo que não foram completamente removidos, e então se levanta e segue para a próxima sala, o caldarium, onde a água é muito quente e o vapor preenche todo o espaço, criando uma névoa densa que torna impossível ver claramente além de alguns metros de distância, transformando todas as figuras em sombras indistintas, que se movem lentamente como fantasmas em um sonho. O calor aqui é intenso e úmido, envolvendo você como um cobertor molhado que aperta de todos os lados, dificultando ligeiramente a respiração e fazendo o suor brotar imediatamente de todos os poros, escorrendo pelo rosto, pelo pescoço, pelas costas, pelas pernas, criando pequenos riachos que se misturam ao vapor e à água condensada que goteja constantemente do teto alto e, abobadado, você desce para a piscina quente devagar, porque a temperatura está no limite do suportável, e cada centímetro de pele que entra em contato com a água protesta levemente antes de aceitar e se adaptar. E quando finalmente está completamente submerso até o pescoço, você fica parado ali, completamente imóvel, sentindo o coração bater mais rápido, a respiração se tornar mais profunda, o corpo inteiro respondendo ao desafio de manter sua temperatura interna estável enquanto o mundo ao redor tenta cozinhá-lo lentamente. Outros banhistas ocupam a mesma piscina, mas você mal consegue vê-los através do vapor denso, apenas ouve eventualmente uma tosse, um suspiro profundo, o som de água sendo deslocada quando alguém muda de posição. E há algo profundamente reconfortante nessa presença invisível de outros seres humanos passando pela mesma experiência, compartilhando o mesmo espaço, mas mantendo cada um sua própria solidão interior, unidos apenas pela condição comum de serem corpos submersos em água quente demais, esperando pacientemente que o tempo passe. Você permanece no caldarium até que o calor se torna opressivo demais e sente que precisa sair ou desmaiará. E então se levanta devagar, cambaleando levemente pela tontura momentânea e sai da piscina, subindo os degraus escorregadios, caminhando através do vapor em direção à saída, onde o ar, ligeiramente mais fresco do corredor, parece gelado em comparação, fazendo você tremer levemente enquanto o suor evapora rapidamente da pele superaquecida. Há um espaço intermediário entre as salas de banho, onde as pessoas descansam em bancos de pedra, recuperando-se dos extremos de temperatura, conversando em grupos pequenos ou simplesmente sentadas sozinhas, olhando para o nada, e você se junta a eles, sentando-se em um banco vazio e apoiando as costas contra a parede fria, fechando os olhos e apenas respirando, sentindo gradualmente a temperatura do corpo voltar ao normal, o coração desacelerar, a tontura passar, até que se sente pronto para recomeçar todo o ciclo novamente. E é exatamente isso que você faz, porque o ritual das termas não é algo que se faz uma única vez e pronto, mas sim uma sequência que se repete múltiplas vezes ao longo de horas, passando de água morna para fria, para quente e vapor, depois voltando para morna, depois para fria novamente, depois para massagem, depois para quente e vapor outra vez, em um ciclo interminável que pode durar a manhã inteira e parte da tarde,
dependendo de quanto tempo você tem disponível e de quanta disposição seu corpo mantém para continuar sendo submetido a essas mudanças constantes de temperatura e estímulo. Você volta ao tepidarium e mergulha novamente na água morna, que agora parece ainda mais confortável do que da primeira vez. Um meio termo perfeito entre todos os extremos, e fica ali boiando de costas, olhando para o teto decorado, onde pinturas antigas mostram cenas mitológicas, desbotadas pelo tempo e pela umidade constante, e sente seu corpo completamente destituído de qualquer tensão, como se os ossos tivessem se tornado mais leves, os músculos mais soltos, a pele mais suave, tudo contribuindo para uma sensação geral de bem-estar vago e indefinido, que não se compara a nenhuma alegria específica, mas que é, à sua própria maneira silenciosa, uma das melhores coisas que a vida tem a oferecer. Entre uma imersão e outra, você caminha pelos corredores amplos e frescos das termas, observando os outros frequentadores que também perambulam, sem destino específico, alguns enrolados em toalhas simples, outros completamente nus como você, e há rostos que você reconhece vagamente de outros dias, pessoas que, como você, fazem das termas uma rotina regular, mas não trocam mais do que um aceno silencioso ou um breve sorriso de reconhecimento, porque não há necessidade de conversa, não há assunto urgente a ser discutido, apenas essa coexistência pacífica, em um espaço compartilhado. Em determinado momento você sente fome novamente e segue até uma das áreas onde vendedores ambulantes oferecem comidas simples, frutas secas, nozes, pedaços de queijo, pão velho que sobrou de ontem, e você compra um pouco de tudo com as poucas moedas que trouxe amarradas em um pedaço de pano. E come devagar enquanto caminha, mastigando sem pressa, saboreando cada textura e sabor básico, permitindo que a comida preencha o vazio no estômago sem criar aquela sensação pesada de estar muito cheio que impediria você de voltar às águas. O tempo continua passando de forma imperceptível, marcado apenas pelas mudanças graduais na luz que entra pelas janelas altas e pelas variações sutis na quantidade de pessoas que ocupam as diferentes salas, algumas ficando mais vazias conforme o dia avança e outras se enchendo quando grupos novos chegam após terminarem suas obrigações matinais. E você se move através desse fluxo contínuo, sem se importar com ele, mantendo seu próprio ritmo interno, que não depende de ninguém mais. Você retorna ao frigidarium e mergulha novamente na água gelada, sentindo o choque familiar, mas sempre surpreendente, da temperatura baixa contra a pele aquecida, e fica ali por alguns minutos, movendo-se devagar de um lado para outro da piscina, sentindo os músculos das pernas trabalharem contra a resistência da água e do frio. E então sai e vai diretamente para o caudarium, sem passar pelo meio termo do tepidarium, querendo experimentar o contraste máximo entre os extremos, e quando entra no vapor denso e quente, sente o corpo reagir violentamente, o coração disparando, a pele formigando, a cabeça ficando leve e vazia. Você fica no caudarium, até o limite absoluto da tolerância, suportando o calor até que cada célula parece estar gritando para que você saia imediatamente. E então, finalmente obedece a esse impulso, arrastando-se para fora da água e cambaleando através do vapor até alcançar a saída, onde praticamente desaba em um banco de pedra e fica ali ofegante e tonto, os olhos fechados, o mundo girando levemente ao redor, enquanto o corpo tenta desesperadamente esfriar e recuperar algum equilíbrio. Após um longo período de descanso, durante o qual você pode ter cochilado por alguns minutos ou talvez por uma hora inteira, impossível saber com certeza, você se levanta novamente e segue para uma área diferente das termas. Um pátio interno aberto, onde há um
Jardim pequeno, com árvores baixas e fontes que jorram água clara em bacias de mármore, e você se senta na borda de uma dessas fontes, molhando as mãos na água fresca e passando-as pelo rosto e cabelo, sentindo a brisa suave que circula pelo espaço aberto e traz o cheiro de plantas e terra úmida. Há outras pessoas no jardim, algumas conversando baixinho em bancos de pedra, outras simplesmente sentadas em silêncio como você, observando os pássaros que ocasionalmente pousam nas bordas das fontes para beber água antes de voarem novamente, e o som constante da água corrente se mistura aos murmúrios distantes que vêm das salas de banho e cria uma atmosfera de tranquilidade quase irreal, como se este fosse um bolsão de paz, completamente isolado do caos e da agitação da cidade que continua existindo lá fora, além das paredes grossas das termas. Você fecha os olhos e apenas escuta por um longo tempo, tentando identificar cada som individual na sinfonia complexa que preenche seus ouvidos, o jorro de água mais próximo que soa mais alto e claro, o jorro mais distante que é apenas um sussurro suave, as vozes que se alternam entre tons graves e agudos, sem formar palavras compreensíveis, os passos ocasionais de alguém que atravessa o pátio com sandálias que raspam na pedra, o farfalhar das folhas quando a brisa passa, e tudo isso se combina em uma textura sonora que é ao mesmo tempo complexa e extremamente simples, apenas ruído de vida acontecendo sem propósito ou direção específica. Quando abre os olhos novamente, a luz mudou mais uma vez, tornando-se mais dourada e inclinada, indicando que o dia já passou do seu ponto médio e está começando a descer em direção ao fim. Mas você não sente qualquer urgência de partir, porque ainda há tempo, sempre há mais tempo nas termas, e você se levanta devagar e retorna às salas de água, escolhendo desta vez começar pelo Caldarium, e depois ir esfriando gradualmente através das outras salas, revertendo a ordem usual apenas para criar uma pequena variação no ritual, que de outra forma seria completamente idêntico a todas as vezes anteriores. O vapor do Caldarium recebe você novamente como um abraço sufocante, mas familiar, e você mergulha na água quente sem hesitação agora, já completamente acostumado à temperatura que parecia insuportável nas primeiras vezes, e fica ali parado no centro da piscina, a água batendo na altura dos ombros, o vapor subindo ao redor, criando uma cortina branca que isola você do resto do mundo, e sente uma espécie de meditação acontecer naturalmente, não algo que você buscou ou tentou alcançar, mas simplesmente um estado de vazio mental que surge quando o corpo está tão imerso em sensações físicas intensas que não sobra espaço para pensamentos complexos ou preocupações abstratas. Você permanece nesse estado de suspensão mental por um período impossível de determinar, apenas existindo como um corpo em água quente, respirando vapor, sentindo o coração pulsar. E então, eventualmente, algum impulso interno indica que é hora de sair. E você obedece sem questionar, movendo-se através das salas de transição até chegar ao Tepidarium, onde a água morna parece quase fria em comparação com o calor extremo de onde você veio. E você mergulha e nada devagar de um lado para outro da piscina, esticando os braços e as pernas em movimentos longos e preguiçosos, que não têm qualquer objetivo além do movimento em si. Outros banhistas compartilham a piscina e você passa perto deles de vez em quando, trocando ocasionalmente um olhar rápido ou um aceno mínimo de cabeça, mas sem nunca parar para conversar ou interagir de forma mais significativa, porque o entendimento silencioso entre frequentadores regulares das termas é que cada um está em sua própria jornada particular, através das águas e dos vapores,
E essas jornadas podem acontecer lado a lado, sem necessariamente se tocarem ou se influenciarem mutuamente. A tarde avança lentamente e você continua seu ciclo de imersões e emersões, alternando entre as diferentes temperaturas, parando ocasionalmente para descansar, beber água de uma das fontes públicas que existem em vários pontos das termas, ou simplesmente sentar em um banco e observar o movimento constante de pessoas que entram e saem. Algumas recém-chegadas com energia e propósito nos movimentos, outras já exaustas e satisfeitas, arrastando-se em direção aos vestiários, para se vestir e retornar ao mundo exterior. Em determinado momento, você decide fazer mais uma massagem e retorna à sala onde os escravos trabalham, esperando sua vez pacientemente até poder se deitar novamente em uma mesa e sentir o óleo frio sendo derramado sobre sua pele, já tantas vezes lavada e raspada ao longo do dia, que está extraordinariamente sensível ao toque, cada pressão das mãos do massagista parecendo penetrar mais fundo do que antes, cada passada do estrigil criando uma sensação mais intensa de raspagem e limpeza. E quando o processo termina, você se levanta sentindo o corpo completamente renovado mais uma vez, como se cada ciclo de água e massagem removesse não apenas a sujeira física, mas também algum tipo de peso invisível que você carrega sem perceber. A luz que entra pelas janelas altas está ficando avermelhada e fraca, indicando que o sol está se aproximando do horizonte e o dia está finalmente chegando ao fim, e você sente, pela primeira vez, uma leve sensação de cansaço real, não o cansaço muscular que pode ser aliviado por mais água quente, mas um cansaço mais profundo e completo que vem de ter passado horas e horas em estado de relaxamento intenso, o que paradoxalmente pode ser tão esgotante quanto passar o mesmo tempo em trabalho duro. Você decide fazer uma última passagem por cada tipo de água, começando pelo frigidarium, onde mergulha rapidamente e sai quase imediatamente, sentindo o choque do frio mais agudo do que nunca agora que seu corpo está tão relaxado. Depois passa pelo tepidarium, onde fica apenas tempo suficiente para que a água morna equilibre novamente sua temperatura, e finalmente vai ao caudarium, para uma última e prolongada imersão na água quente e no vapor denso, permitindo que o calor penetre fundo nos músculos e ossos, criando uma sensação final de completude e satisfação que marca o término adequado deste longo dia de banhos. Quando finalmente sai do caudarium pela última vez, você caminha lentamente através dos corredores agora menos povoados, a maioria das pessoas já tendo ido embora para suas casas e obrigações noturnas, e chega aos vestiários, onde recupera sua túnica e sandálias do nicho onde as deixou tantas horas atrás, e veste-se devagar, sentindo o tecido áspero da túnica contra a pele ultrassensibilizada pelos banhos, o couro das sandálias parecendo mais rígido e desconfortável do que pela manhã. Você sai das termas quando o sol já se pôs completamente, e o céu está no tom azul profundo do crepúsculo avançado, e as ruas estão muito mais vazias do que estavam pela manhã. Apenas alguns pedestres apressados voltando para casa e vendedores começando a recolher suas mercadorias e fechar suas bancas. E você se junta a esse fluxo reduzido de pessoas, caminhando na direção do seu bairro com passos lentos e constantes, sentindo o corpo pesado, mas satisfeito, a mente vazia e tranquila. O caminho de volta parece mais curto do que o de ida, ou talvez seja apenas porque você está tão cansado que não presta muita atenção ao percurso, deixando os pés encontrarem automaticamente o caminho correto, enquanto sua mente vaga por pensamentos vagos e desconexos que não levam a lugar nenhum.
E quando finalmente chega ao seu edifício e começa a subir as escadas familiares, você sente cada degrau como um pequeno desafio que seus músculos relaxados protestam contra ter que enfrentar. Você alcança seu quarto pequeno e escuro, entra e fecha a porta atrás de si, e na quase completa escuridão remove a túnica e as sandálias mais uma vez, deixando tudo cair no chão sem se preocupar em dobrar ou organizar, e se deita no colchão fino que agora parece extraordinariamente confortável em comparação com qualquer outra superfície que você experimentou ao longo do dia, e puxa sobre si uma manta leve que protege contra o frescor da noite, e fecha os olhos, sentindo o peso irresistível do sono descer sobre você como uma cortina pesada. Os sons da ínsula ao redor continuam seus padrões noturnos, passos que sobem e descem escadas, vozes abafadas através de paredes finas, o choro ocasional de uma criança, o latido distante de um cão, mas nada disso consegue penetrar o estado de profundo relaxamento em que você se encontra, e em poucos minutos, ou talvez segundos, você desliza suavemente para um sono sem sonhos, seu corpo finalmente descansando completamente após um dia inteiro dedicado ao paradoxal trabalho árduo de não fazer absolutamente nada além de existir no calor, no frio, na água, no vapor, em um ciclo interminável que recomeçará amanhã e depois de amanhã, e em todos os dias que virão, cada um idêntico ao anterior e ao próximo. Uma repetição eterna, que não busca progresso ou mudança, mas apenas a simples e profunda satisfação de manter este ritual que conecta você às necessidades mais básicas do corpo e ao ritmo lento e imutável da vida, como ela sempre foi e sempre será.